pessoal, essa será a nossa segunda aula sobre agitação e aeração em bioprocessos, e essa videoaula vai substituir a aula ao vivo que nós teríamos no dia 10 de dezembro. Eu vou começar relembrando alguns aspectos que nós vimos na aula passada. Então, vamos pensar aqui no nosso bioreator mais usado na indústria de bioprocessos, que é o bioreator tipo tanque agitado. Nesse bioreator, nós temos aqui um eixo central, que move turbinas. Normalmente eu comentei com vocês que são usadas turbinas do tipo pás planas, que são essas aqui, que elas têm... Esse eixo está meio na diagonal, pessoal, mas era para ser perpendicular, tá? Era para ser bem retinho. Aqui está o líquido. E aqui eu vou colocar em azul o meu sistema de aeração. Então aqui está entrando o ar, né? E tem um aspersor aqui embaixo, que joga as bolhas de ar bem embaixo das turbinas. Tá? Então esses pontinhos que eu estou desenhando aqui são as bolhas de ar que estão espalhadas pelo líquido. Então eu tenho aqui um fornecimento contínuo de ar. Né? Esse ar ele vai passar por filtros, ele vai ser esterilizado nesses filtros e vai entrar no bioreator estéril. E é claro, né, que precisa ter aqui em cima uma saída para esse gás, senão o bioreator vai pressurizar. Então aqui está o gás de saída. Então qual vai ser a diferença, assim, de maneira geral, entre o gás de saída e o ar de entrada? O ar de entrada tem a mesma composição que o ar aqui que a gente respira. Né? Nitrogênio, 79%, oxigênio, 21%, isso em termos molares, e uma quantidade menor de outros gases. Inclusive tem 0,05% de CO2 aqui no ar, que a gente respira. O gás de saída do bioreator, ele vai ter menos oxigênio do que o ar, porque parte do oxigênio foi consumida aqui dentro pelos micro-organismos, e ele vai ter mais CO2, né? Porque o metabolismo microbiano, ele gera CO2. Muito bem. Então nós comentamos também na aula passada que essas turbinas tipo pás planas, né, se nós olharmos para ela de cima e não de lado, elas têm um formato assim circular, né, aqui dentro passa o eixo do reator, e elas têm normalmente 6 pás planas. Esse tipo de turbina, quando está girando aqui dentro do meu bioreator, né, esse eixo ele está constantemente girando, ele promove, agora eu vou fazer em vermelho, pessoal, ele promove o movimento do líquido assim, ó, nesse sentido aqui, jogando o líquido contra a parede do reator e ele volta para cá. Então essa movimentação de líquido, nesse sentido, aumenta o tempo de permanência das bolhas de ar dentro do bioreator, aumentando a transferência de oxigênio. Esse aspersor que está aqui embaixo, ó, se a gente olhar ele de cima, tá, só para vocês terem uma ideia, ele é uma peça assim, e que tem vários furinhos pequenininhos. Um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui. Que é para já injetar o ar, fazendo com que o ar saia em bolhas pequenas, né? Porque quanto menores forem as bolhas, maior será a área de transferência de massa entre o gás e o líquido. E essas bolhas pequenininhas que saem aqui do aspersor, batem nas turbinas, né? O aspersor fica de propósito colocado logo embaixo da turbina e são quebradas em bolhas ainda menores, tá? Então, essa quebra de bolhas em bolhas muito pequenas, essa movimentação do líquido pelas turbinas de pás planas, jogando as bolhas contra a parede, fazendo elas retornarem aqui, tudo isso tem o objetivo de aumentar a transferência de oxigênio do seio da bolha de gás para o líquido. Né? O oxigênio vai dissolver no líquido, porque é a partir do oxigênio que está dissolvido no líquido, né, a gente chama de oxigênio dissolvido, é que o micro-organismo consome este oxigênio que está dissolvido no líquido. Nós vimos também na aula passada, pessoal, que
existem as seguintes relações, né? A lei de Henry diz que a concentração de oxigênio na saturação é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial do oxigênio no gás. Por outro lado, a pressão parcial do oxigênio no gás vai ser igual à pressão total vezes a fração molar de oxigênio no gás, né? Isso vocês viram lá em termodinâmica. Então a gente pode substituir a pressão parcial de oxigênio na equação de cima e ficamos com constante de Henry vezes pressão total vezes fração molar de oxigênio no gás, que no caso é o ar, né, o gás de entrada. E CS, importante pessoal, CS é a concentração de oxigênio na saturação, no equilíbrio. É quando nós conseguimos dissolver o máximo possível de oxigênio numa dada condição, né? Agora, durante um bioprocesso, como os micro-organismos ou as células estão constantemente consumindo oxigênio, a minha concentração de oxigênio dissolvido vai ser sempre menor do que CS, certo? E nós vimos também que a equação de transferência de massa, né, se eu pegar o líquido dentro do bioreator como volume de controle, fizer um balanço de massa de oxigênio dissolvido, e considerando só a transferência de oxigênio, sem ainda o consumo, né, a gente vai ter a seguinte equação. dC/dt, né, ou seja, a variação da concentração de oxigênio dissolvido no tempo, é igual a um coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio vezes um delta, uma força motriz, um gradiente, né? Quer dizer, a concentração de oxigênio na saturação menos a concentração de oxigênio no líquido. Então, notem que quanto maior for CS, né, maior vai ser a minha transferência de oxigênio. Então, eu tenho interesse em estabelecer o maior CS possível. Voltando a essa equação aqui, como é que eu faço para tentar aumentar o meu CS? Eu posso, por exemplo, aumentar a pressão dentro do reator, né? Eu posso trabalhar com um reator pressurizado. Quanto maior for a pressão aqui dentro desse reator, mais oxigênio vai se dissolver. Mas é claro que daí, se a pressão for muito alta, né, toda a questão da construção desse reator tem que ser diferente e preparada para suportar essa pressão. Eu posso mexer na fração molar de oxigênio no gás. Então, no ar eu tenho 21% de oxigênio, mas se eu enriquecer esse ar com oxigênio, ou se eu trocar o ar por oxigênio puro, por exemplo, né? Se eu injetar oxigênio puro dentro do reator, eu também vou aumentar o meu CS. E aumentando o meu CS, eu aumento essa diferença, portanto eu aumento a transferência de massa. Mas é claro que isso tem um custo e eu preciso ver o quanto vale a pena fazer isso, porque o oxigênio puro é muito mais caro do que o ar. E por último, pessoal, eu posso talvez tentar aumentar o valor da constante de Henry, né? Esse H maiúsculo aqui, apesar de ser chamado constante de Henry, varia com a temperatura. Nós vimos uma tabela na aula passada. Então, por exemplo, se eu diminuir a temperatura, eu aumento o valor do H. Tá? Então, essas são diferentes formas possíveis de se aumentar o valor de CS para aumentar a transferência de oxigênio. Por outro lado, o meu KLA, que é o meu coeficiente de transferência de massa, aliás, vamos fazer uma análise dimensional aqui, pessoal, nessa equação. Ó. O C, que é a concentração de oxigênio dissolvido, normalmente é dado em milimoles de oxigênio por litro de reator. Tá? Então, dC/dt vai ser milimoles de oxigênio dividido por litro vezes hora, porque agora eu tenho tempo no denominador, né? Então, se dC/dt tem essa dimensão, ou essa unidade, e CS menos C tem essa unidade, o KLA só pode ter aqui a unidade de hora a menos 1. Tá? Então, tempo a menos 1 é a dimensão do KLA. Mas voltando aqui, para aumentar a transferência de oxigênio, né, para aumentar o meu dC/dt,
além de poder atuar no CS, eu posso pensar em atuar no KLA, que é o coeficiente de transferência de massa. Como que eu posso aumentar o meu KLA? Então eu posso aumentar o meu KLA, por exemplo, aumentando, por exemplo, a agitação. Tá? Então aumentando a agitação significa eu mexer aqui, ó, nessa velocidade de agitação que é, por exemplo, dada em RPM. Eu posso pensar, por exemplo, em mexer na geometria do reator, né? Aumentar o número de turbinas, colocar, por exemplo, chicanas aqui. Aliás, eu esqueci de desenhar, mas esse reator normalmente tem chicanas aqui, pessoal, que é justamente para melhorar a agitação e evitar a formação de vórtex. Né? Se eu não coloco as chicanas aqui, ó, na lateral do reator, quando eu começo a agitar isso aqui, vai formando aqui um vórtex, tá vendo? E esse vórtex ele é indesejado, né? Porque começa a introduzir um monte de ar, começa a gastar um monte de energia sem ter uma agitação efetiva. E as chicanas, elas evitam isso. Então, se eu mexer na geometria do reator, eu posso também alterar o KLA. Ou, finalmente, eu posso também aumentar a aeração. O que é aumentar a aeração? É eu mexer nessa vazão de ar que está entrando aqui no meu reator. Tá? Então essas são diferentes estratégias usadas para se aumentar a transferência de oxigênio. E de novo, pessoal, por que a gente está sempre falando de aumentar a transferência de oxigênio? Porque o oxigênio tem uma solubilidade muito baixa. E se a gente tem células ou micro-organismos que precisam estar respirando o tempo todo, nós precisamos garantir que a concentração de oxigênio dissolvido, né, esse cara aqui, ó, o Czinho, esteja acima de um valor, né, que a gente chama de C crítico, que nós discutimos na aula passada também, para que não falte, né, oxigênio para o micro-organismo. Porque se faltar oxigênio, o processo pode acontecer de maneira muito mais lenta, ou o metabolismo do micro-organismo pode alterar a ponto dele, por exemplo, não sobreviver. O micro-organismo, se for o caso, ele pode alterar de metabolismo respiratório para metabolismo fermentativo, né? Que talvez eu não queira isso naquele bioprocesso. Então, nós também vimos isso na aula passada, que a velocidade específica de crescimento pode ser relacionada com a concentração de oxigênio dissolvido. E essa relação tem aquela característica de uma curva hiperbólica, como, por exemplo, aquela do modelo de Monod, né? E a gente viu que, por exemplo, existe um valor aqui de C crítico, abaixo do qual a velocidade específica de crescimento começa a cair, ou seja, o micro-organismo já não está respirando com velocidade máxima. Então a gente tem que garantir que o C esteja sempre acima do C crítico. Muito bem, nós vimos também, pessoal, que existe um dispositivo chamado eletrodo de oxigênio dissolvido, né? Eletrodo de oxigênio dissolvido, que a gente pode espetar no bioreator. Então, se eu voltar lá no slide anterior, eu posso pegar o meu... Tenho aqui um buraquinho na tampa do reator, eu espeto aqui o meu eletrodo de oxigênio. É claro que eu tenho que tomar cuidado para a turbina não bater nele, então, idealmente, inclusive, deixa eu apagar isso aqui, ele não deve chegar até a turbina, senão vai quebrar o eletrodo. Mas esse eletrodo está, então, ligado por um cabo num painelzinho, né, que vai dar para a gente o valor da concentração de oxigênio dissolvido, né, online, em linha, uma medida em tempo real. Porque o eletrodo de oxigênio dissolvido ele não vai medir exatamente a concentração absoluta de oxigênio dissolvido, que seria o C, mas é a concentração do oxigênio dissolvido dividido pela concentração na saturação. Então isso aqui vai ser um valor que vai de 0 a 100%. E o eletrodo de oxigênio dissolvido, eu sempre tenho que calibrá-lo antes de iniciar um processo, né, um bioprocesso. Então isso aqui é
calibrado, eu primeiramente começo a agitação, inicio a aeração nas mesmas condições em que o processo vai ser conduzido, deixo o líquido saturar de oxigênio, porque eu ainda não inoculei com células, né? Então eu vou dizer que esse valor corresponde a 100%, né, que é o meu CS. E depois eu passo a borbulhar nitrogênio puro durante 20 minutos, meia hora. Todo o oxigênio que tem no líquido vai ser levado embora e eu calibro isso dizendo que é o 0%. Né? Então o eletrodo sabe que ele vai trabalhar entre o 0% em que não tem nada de oxigênio e o 100% em que o meu líquido está saturado com oxigênio naquela condição de agitação, de aeração, de temperatura, de pH, de geometria do reator, né? Porque se eu mexer em qualquer um desses parâmetros, eu vou alterar, é claro, a concentração do oxigênio na saturação. E muito importante, pessoal, no nosso processo é saber, é conseguir determinar o KLA, o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Então nós vimos também na aula passada que é possível usar um método baseado no eletrodo, né, para determinar o KLA. A gente viu que esse método chama-se método dinâmico. Então no método dinâmico, o que acontece? Eu tenho aqui o tempo no eixo horizontal e a concentração de oxigênio dissolvido no eixo vertical. Eu calibrei o meu eletrodo e vamos dizer que aqui está a minha condição de 100%. Né? Então eu estou lá borbulhando ar comprimido e agitando o meu bioreator e medindo com o eletrodo ao longo do tempo. Tá? E aí, num dado momento, que é esse momento aqui, eu interrompo a aeração. Né? Até aqui eu estava passando ar no reator, certo? E passo a borbulhar nitrogênio. Nitrogênio, pessoal, é um gás que a gente compra em cilindro, né? E que não é tão caro. E como eu só vou fazer a calibração, ou só vou usar aqui no meu método dinâmico por alguns minutos, não é um custo tão alto assim. Bom, quando eu começo a passar nitrogênio, obviamente o meu eletrodo ele vai começar a medir a queda do oxigênio dissolvido, certo? E aí, passados alguns minutos, eu volto, eu retomo a aeração, eu fecho o fornecimento de nitrogênio e volto com o fornecimento de ar. Tá? Aqui o meu reator está sem células, sem micro-organismos, então não tem consumo de oxigênio, só tem transferência de oxigênio. E aí começa a subir de novo isso aqui, né? E volta à condição inicial, certo? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é o oxigênio, né, as moléculas de oxigênio que estão dentro das bolhas gasosas estão sendo transferidas para o seio do líquido dentro do bioreator e o eletrodo de oxigênio dissolvido está captando esse fenômeno. Muito bem. E a partir da minha equação de transferência de oxigênio, né, que é baseada num balanço de massa de oxigênio dissolvido na fase líquida, que nós vimos que é esta equação aqui, e considerando este período aqui, ó, da retomada, tá? Esse período aqui, ó, muito importante isso, pessoal. Esse período de tempo, né, porque aqui eu tenho transferência de oxigênio, certo? Aqui eu tenho transferência, estou transferindo o oxigênio do gás para o líquido. Aqui, nesse período, eu não estou transferindo nada, porque eu estou borbulhando nitrogênio, né? Por outro lado, aqui eu estou transferindo também, mas o líquido já estava saturado. Então, essa subida aqui da concentração de oxigênio dissolvido, medida pelo eletrodo, eu vou fazer uso dela para determinar o KLA. Então, eu posso aqui pegar essa equação diferencial, certo? Isso é um balanço de massa diferencial.
integrar esse balanço. Então eu separo primeiro as variáveis, tudo que é C eu jogo para o lado esquerdo, e o que não é C eu jogo para o lado direito. E KLA é uma constante, é justamente o coeficiente que eu quero determinar. Bom, aqui, quando a gente integrar isto, certo? Aqui eu vou integrar aqui, porque o KLA é uma constante, ele sai fora da integral. Vamos supor que aqui eu estou com T0 igual a 0. Então eu vou integrar de 0 até T. E vamos supor que essa concentração aqui de oxigênio dissolvido, quando eu retomei a aeração, vamos chamá-la de C0. Então eu vou integrar de C0 até C. Então eu vou ficar com menos ln de CS menos C sobre CS menos C0 igual a KLA vezes D, não, vezes T, desculpa. Agora eu vou pegar esta equação aqui, vou recortá-la e vamos continuar o equacionamento. Então aqui eu fiquei com ln de CS menos C. Eu vou passar o menos para o lado direito e vou passar o ln do denominador para o lado direito também. Esse ln de CS menos C eu posso transformar em, se eu dividir aqui, eu poderia dividir aqui, ó, em cima e embaixo por CS, né? Eu vou fazer isso porque daí eu fico com a medida que o eletrodo me dá, né? Que é a medida relativa. Então vai ficar 1 menos C sobre CS igual a ln de 1 menos C0 sobre CS menos KLA vezes o tempo. Então essa equação aqui, ela me diz o seguinte, né? Prestem bem atenção, pessoal. Essa aqui é justamente a medida que o eletrodo está me dando, né? Que é a concentração de oxigênio dissolvido dividido pela concentração na saturação. É aquele valor em porcentagem, certo? E esse valor aqui, o C0, é a concentração mínima que foi atingida lá no meu experimento do método dinâmico. Mas na verdade eu nem vou precisar disso daqui. O fato é que se eu plotar ln de 1 menos C sobre CS em função do tempo, eu deveria obter uma reta, né, cujo coeficiente angular é menos KLA. Inclusive eu passei um exercício para vocês fazerem exatamente dessa forma para obter o KLA. Então, se a gente pensar num gráfico em que eu tenho ln de 1 menos C sobre CS no eixo vertical, né, e o tempo no eixo horizontal, e eu for registrando, de novo, eu estou registrando com o meu eletrodo de oxigênio dissolvido aqui a subida dos valores de concentração de oxigênio dissolvido. Aliás, desculpa, aqui na verdade não é C, né, nesse eixo vertical, não é exatamente C, é C sobre CS, certo? Porque C é um valor em miligramas por litro, não é isso que o eletrodo me dá. Então aqui é C sobre CS em porcentagem. Então aqui seria o C0 sobre o CS. Mas enfim, eu estou me aproveitando desse trecho de subida de concentração de oxigênio dissolvido, registrando os valores, e ao longo do tempo, o que é lá uma subida, aqui vai se traduzir nestes pontos alinhados. Eu faço uma regressão linear, né, com esses pontos, e pego o coeficiente angular desta regressão
e esse é o meu valor de KLA. Então é assim que nós determinamos na prática, né, no bioreator mesmo, usando o meio de cultura daquele bioprocesso que me interessa, ainda sem inocular com células, na temperatura do cultivo, com a agitação, com a aeração, com tudo igualzinho o que vai acontecer no cultivo, eu determino o KLA, que é o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, né, que nós vimos que tem dimensões de tempo a menos 1. Agora nós vamos adicionar à questão da transferência de oxigênio a respiração, que é o consumo de oxigênio pelos micro-organismos ou pelas células que estão dentro do bioreator. Então nós tínhamos até agora a seguinte situação. Aqui está, vamos dizer assim, a bolha de gás que está lá dentro do bioreator. E vamos imaginar uma moléculazinha de oxigênio dentro dessa bolha de gás, né, que, como nós vimos na aula passada, ela tem que atravessar a película estagnada dentro da bolha, a interface bolha-líquido, película estagnada no líquido, e essa moléculazinha vai passeando, né, para o seio do líquido. Né? Isso é o que a gente equacionou até agora. Então é o passeio, vamos dizer assim, da molécula de oxigênio dentro da bolha de gás até o seio do líquido dentro do reator. Né? Isso é o que nós equacionamos por dC dt igual a KLA vezes CS menos C. Tá? Então, CS seria a concentração, né, na saturação, que corresponde à pressão parcial de oxigênio dissolvido pela lei de Henry, ou seja, é a concentração de oxigênio dentro da bolha. E o C é a concentração no seio do líquido. Então vejam que se a minha concentração no líquido, né, aqui no seio do líquido, C, é a concentração na saturação, ou seja, se o líquido está saturado já com oxigênio, essa diferença aqui vai ser igual a zero e, portanto, não há transferência. Só existe transferência se o C for menor que o CS. Certo? Então vamos acrescentar agora o micro-organismo ou as células nesse esquema aqui. Então aqui está o meu, vamos imaginar aqui uma célula de levedura. Né? A célula de levedura é bem menor do que a bolha de gás. Tá? E é aqui que o oxigênio vai ser utilizado, né, na respiração, certo? Como nós já vimos. Então o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons na cadeia de transporte de elétrons ou na respiração. Então esse oxigênio ele recebe 2 elétrons, ele também vai reagir com 2 prótons para gerar uma molécula de água. Então, de novo, esse átomo de oxigênio na água, ele é mais reduzido do que o átomo de oxigênio na molécula de oxigênio. Aqui nós tínhamos um número de oxidação 0, e aqui nós temos um número de oxidação menos 2. Bom, então agora esta equação aqui, ela não é mais suficiente para descrever o que está acontecendo. Porque além da transferência de oxigênio da bolha para o líquido, eu tenho o consumo de oxigênio a partir do líquido pela célula e que não está equacionado aqui. Como é que nós vamos colocar isso na equação? Nós vamos complementar essa equação. Né? Então eu continuo aqui pensando num balanço de massa de oxigênio dissolvido. Eu tenho a transferência da bolha para o líquido. E aqui eu vou colocar agora um termo de consumo, que eu já vou explicar para vocês, que eu estou chamando aqui de QO2x. Tá? Então esse aqui é um termo de acúmulo do balanço de massa. Esse é um termo de, vamos dizer assim, entrada, né, de oxigênio, porque eu estou fazendo um balanço de massa no líquido. Então é o que entra a partir da bolha gasosa. E esse aqui seria um termo de saída.
O X, pessoal, vocês já conhecem, é a concentração celular. Ok? Então, X é igual à concentração celular por exemplo, em unidades de gramas de células por litro. E o que é o QO2? O QO2 é um novo parâmetro aqui que nós estamos introduzindo. O QO2 é a velocidade específica, né? Vocês já conhecem outras velocidades específicas. De consumo de oxigênio. Tá? Também pode ser chamada de velocidade específica de respiração. E tem unidades de milimol de oxigênio por grama de célula por hora. Né? Então vejam, se eu multiplicar QO2 por X, que é o que está ocorrendo aqui, eu tenho milimol de oxigênio por grama de célula hora, vezes grama de célula por litro. Cancela o grama de célula aqui com grama de célula aqui, eu vou ficar com milimol de oxigênio por litro hora, né? Que é a unidade de cada um desses termos dessa equação. Então, analisei a consistência dimensional dessa minha equação. Esse QO2, pessoal, né, sendo uma velocidade específica, ele pode também ser escrito como 1 sobre x vezes dc dt. Né? Se quiser, eu posso até pôr um menos aqui, para ficar uma velocidade positiva. Mas ele é muito parecido com velocidade específica de consumo de substrato, que vocês já viram na disciplina, né? Que pode ser chamada de ms, ou de QS, ou em algumas nomenclaturas vai aparecer o RS. Certo? Então, isso me indica, né, por grama de célula, quantos milimoles de oxigênio estão sendo consumidos por hora. O QO2 ele também pode ser usado numa relação, né, numa equação do tipo Monod, como sendo igual a QO2 máximo vezes a concentração de oxigênio dissolvido dividido por uma constante, que eu vou chamar de KO, mais C. Então, se a gente pensar num gráfico, é muito parecido com o que vocês viram para Monod, que relaciona μ, a velocidade específica de crescimento, com S, a concentração de substrato. Aqui eu estou relacionando QO2 com C, a concentração de oxigênio dissolvido. E aí nós temos uma curva desse tipo aqui, né, que é uma hipérbole, que tende, portanto, ao valor de μ máximo, certo? Então aqui eu teria o QO2 máximo. Desculpa, não é μ máximo, é QO2 máximo. Certo? E no valor que corresponde a QO2 máximo sobre 2, quando isso encontra a curva, eu tenho o valor de KO. Certo? Porque se eu substituir esse KO por C, eu vou ficar com C sobre 2C, cancela o C, fica QO2 igual a QO2 máximo sobre 2. Ou seja, no QO2 máximo sobre 2, a concentração de oxigênio dissolvido corresponde ao valor de KO. Muito bem. Então agora nós temos um outro problema que é o seguinte, né, naquela nossa equação de transferência de oxigênio envolvendo a respiração. dC dt igual a KLA CS menos C
menos QO2 vezes X. Nós vimos que é possível, usando um eletrodo de oxigênio dissolvido, né, e pelo chamado método dinâmico, nós vimos como determinar o valor de KLa. Acontece que agora que eu estou incluindo a respiração no meu processo, eu também preciso conseguir determinar o valor de QO2, que é a velocidade específica de consumo de oxigênio. Como é que eu consigo fazer isso? Então, para determinar o KLa e o QO2, nós vamos usar uma outra versão do método dinâmico, que é muito parecida. E que funciona da seguinte maneira. Então, aqui nós temos o nosso gráfico ao longo do tempo. Aqui nós temos a medida do nosso eletrodo, né, que é sempre C sobre CS, em porcentagem da saturação. Vamos supor que aqui eu tenho 100%, aqui eu tenho 0, o meu bioprocesso começou há algum tempo e o eletrodo está registrando lá a concentração de oxigênio dissolvido e vamos supor que ela está agora aqui em torno de 90 e tantos %. Né? Isso aqui ele vai caindo muito lentamente ao longo do processo. O bioprocesso leva horas, enquanto que esse experimento do método dinâmico leva apenas alguns minutos. Então, aqui, nesses poucos minutos, a gente não observa uma queda da concentração de oxigênio dissolvido. Então, o que acontece nesse método dinâmico? Vai chegar um momento em que eu estava borbulhando ar no bioreator e eu paro de borbulhar ar, né? Eu interrompo a vazão de ar. No método dinâmico sem células, além de interromper o fornecimento de ar, eu tinha que borbulhar nitrogênio puro, que é para arrastar o oxigênio que está dissolvido, porque naquela situação sem células eu não tinha consumo de oxigênio. Agora, como nós temos células dentro do bioreator, basta eu fechar o fornecimento de ar e esta concentração de oxigênio dissolvido vai começar a cair. Tá? E aí, num determinado instante, eu vou retomar o fornecimento de ar, certo? Então aqui eu volto a passar a borbulhar ar no reator e esta concentração que estava caindo começa a subir de novo e volta até o mesmo valor, né? O mesmo valor que eu tinha aqui anteriormente. Porque, de novo, ao longo de um bioprocesso, a quantidade de células vai aumentando e a concentração de oxigênio dissolvido vai caindo, mas ela cai muito lentamente. E nesses poucos minutos em que eu aplico o método dinâmico, não dá para notar muita diferença entre esse instante e esse instante. Nesse gráfico, tirado de um livro, né, vocês podem ver a mesma situação, certo? Aqui estava a minha concentração de oxigênio dissolvido, aqui eu interrompi o ar, cai a concentração de oxigênio dissolvido, aqui eu volto a passar o ar e essa concentração sobe atingindo um valor muito próximo ao valor aqui anterior. Muito bem, e eu tinha lá a minha equação, né, de transferência de oxigênio, que era dCdt igual a KLa vezes CS menos C menos QO2x. Agora eu quero determinar, além do KLa, o QO2. Então, se eu considerar esse trecho aqui, né, ao final do método dinâmico, quando a concentração de oxigênio dissolvido já estabilizou, né, vamos supor que ela estabiliza num valor que eu vou chamar de C barra. Tá, vamos chamar esse valor aqui de C barra. E se eu aplicar esta equação aqui, né, do balanço, meu dCdt, vocês concordam, vai ser igual a zero aqui, porque C não está variando nesse trecho. Está variando muito pouquinho, né? Então eu posso considerar igual a zero. Então eu vou escrever aqui zero, vou escrever que zero é igual a
KLaCS menos C barra menos QO2 vezes X. E aí eu posso escrever que QO2 vezes X é igual a KLa vezes CS menos C barra. Ok? Se eu agora pensar neste trecho aqui, ó, em que a concentração de oxigênio dissolvido está subindo ao longo do tempo e o eletrodo de oxigênio dissolvido registrando essa subida, e aplicar de novo esta equação aqui, eu posso escrever o seguinte: dC dt é igual a KLa CS menos C menos QO2x. E o QO2x eu vou agora substituir por esta relação aqui, ó. KLa vezes CS menos C barra. Isso aqui, vocês concordam? Eu posso cancelar o KLaCS daqui com o menos KLaCS daqui, e eu vou ficar com KLa vezes C barra menos C, que é uma equação muito parecida com o que eu tinha no método dinâmico anterior. Então agora eu consigo separar as variáveis dC C barra menos C igual a KLa dt. Tá? Se eu integrar isso aqui, ó, de C0 até C, vamos supor que esse valor aqui, ó, quando eu retomei a aeração, ele é C0. E aqui eu vou integrar de 0 até t. Vamos chamar esse instante aqui, ó, de t0 igual a 0, que é quando eu comecei a aerar novamente o bioreator. Então aqui eu vou ficar com ln, né, menos ln de C barra menos C sobre C barra menos C0 igual a KLa vezes o tempo. Vamos recortar essa equação, passar para a página seguinte. Isso aqui se eu dividir em cima e embaixo por C barra, eu vou ficar com ln de 1 menos C sobre C barra, dividido por ln de 1 menos C0 sobre C barra, igual a menos KLa vezes o tempo. E se eu passar o denominador para o lado de lá, eu fico com ln de 1 menos C sobre C barra, igual a ln de 1 menos C0 sobre C barra, menos KLa vezes o tempo. O que significa, analogamente ao método dinâmico que nós fizemos anteriormente, que se eu pensar em plotar ln de 1 menos C sobre C barra em função de t, eu devo obter uma reta cujo coeficiente angular vai ser igual a menos KLa. Então assim eu determinei o valor do KLa, agora num sistema contendo células respirando. E com esse valor de KLa eu posso voltar nesta equação aqui, ó, substituir esse valor aqui. A concentração celular eu conheço, porque eu tirei uma amostra aqui e medi, e portanto eu calculo também o QO2. Ok? Então vejam que
eu consegui fazer a aplicação do método dinâmico usando um eletrodo de oxigênio dissolvido num sistema em que existem células respirando e consegui determinar a KLa e QO2 simplesmente a partir destas medidas experimentais. Um detalhe importante, pessoal, que eu não comentei aqui é o seguinte: esse C0, né, que é a concentração de oxigênio dissolvido mínima que é atingida nesse experimento, ele deve ser, a gente tem que tomar o cuidado para que ele seja maior que o C crítico do micro-organismo, certo? Porque se esse C0 passar abaixo do C crítico, vai haver limitação de oxigênio e isso vai interferir no metabolismo das células, né? Vai faltar oxigênio para as células e elas vão mudar de comportamento, né? Elas podem morrer, elas podem mudar de metabolismo respiratório para metabolismo fermentativo, mas é algo que eu não quero que aconteça. Então é importante garantir que a aplicação do método dinâmico se faça com esse C0 estando acima do C crítico. Para terminar esse assunto, pessoal, eu vou só apresentar para vocês um outro método para determinar o coeficiente, a velocidade específica de consumo de oxigênio, que é o método do balanço gasoso. Esse método do balanço gasoso ele consiste no seguinte: vamos imaginar aqui novamente o nosso famoso bioreator, né, tipo tanque agitado. Com as turbinas aqui dentro. Aqui está o meu líquido. E aqui eu tenho o meu fornecimento de ar, né, pelo aspersor, certo? E aqui eu vou ter a saída de gases. Então eu estou constantemente borbulhando ar nesse reator e constantemente está saindo um gás por cima do reator, né? Porque senão o reator ia pressurizar. Então vamos chamar essa vazão de ar de entrada aqui de FE, né, de entrada, e vamos chamar essa vazão de gás de saída de FS. Tá? Isso aqui eu consigo medir. Eu consigo medir esse FE, por exemplo, em litros por hora. Mesma coisa com esse FS, litros por hora. Existem aparelhos que nos permitem medir, por exemplo, a fração molar de oxigênio no gás de entrada e a fração molar de oxigênio no gás de saída. De novo, o que acontece num bioprocesso? Eu estou borbulhando ar aqui dentro, micro-organismos ou células estão consumindo oxigênio e produzindo CO2. Então, na saída, eu vou ter uma fração molar de CO2 maior do que na entrada, certo? E vou ter uma fração molar de oxigênio na saída menor do que na entrada. Então, o balanço gasoso simplesmente consiste em você subtrair o oxigênio que está entrando, ou melhor, subtrair o oxigênio que está saindo do oxigênio que está entrando e assumir que a diferença é o que foi consumido pelos micro-organismos. Tá? Eu tenho que ainda fazer o seguinte ajuste, né? Estas frações molares aqui são frações molares e, portanto, elas são dadas em milimoles de oxigênio por milimol de gás. Certo? E essa vazão aqui é uma vazão volumétrica. Então eu vou ter que transformar volume em moles, né? Para isso eu uso esta equação dos gases ideais. Vamos pensar aqui numa vazão volumétrica, numa vazão molar, e portanto uma vazão, se eu quiser transformar uma vazão volumétrica numa vazão molar, eu simplesmente multiplico pela pressão e divido pela constante R vezes a temperatura absoluta. Então, na verdade, eu teria que multiplicar esse FE por um P sobre RT,
né? E eu tenho que multiplicar o meu Fs por 1P sobre RT. E aí eu tenho uma vazão molar de entrada e uma vazão molar de saída, que eu posso simplesmente multiplicar pelas frações molares de oxigênio. Bom, e aí o meu QO2, que é a minha velocidade específica de consumo de oxigênio, vai ser simplesmente a vazão de entrada vezes a pressão sobre RT, menos a vazão de saída vezes a pressão sobre RT. Ups, esqueci de multiplicar pela fração molar de oxigênio. Ó. Isso aqui é simplesmente a vazão molar de entrada, certo? Esse cara aqui é a vazão molar de entrada. Se eu multiplicar pelo YO2 entrada, aí eu vou subtrair. Vou só apagar aqui para fazer um espaçozinho. Vou subtrair do oxigênio que está saindo do reator. E dividir pela quantidade de células dentro do reator, que é a concentração celular vezes o volume. E a gente pode fazer uma análise dimensional aqui, para ver se isso aqui está ok. Ó, o QO2 é em milimoles de oxigênio por grama de célula por hora, né? Aqui eu vou ter, esse cara está em milimoles de oxigênio por hora. E aqui embaixo eu tenho grama de célula por litro vezes litro, né? Então, se eu cortar litro com litro, eu vou ficar com milimoles de oxigênio por hora por grama de célula, que é igual à unidade do QO2. Tá? Então, esse aqui é um outro método para se calcular o valor de QO2, chamado de balanço gasoso.